Olá pessoal, nesse vídeo eu vou transformar essa aplicação CLI em uma aplicação web utilizando o cursor. Então vamos lá e vou utilizar também arquitetura hexagonal. Escrever aqui, transforme essa aplicação CLI em uma aplicação web usando arquitetura hexagonal, usando arquitetura hexagonal. Preciso de adapters para as interfaces CLI e web. Transforma essa aplicação de linha de comando em uma aplicação web, usando arquitetura hexagonal, e vai ter a versão web e, ao mesmo tempo, vai ser possível utilizar a versão em linha de comando quando quiser, tendo adapters para a versão linha de comando e adapter para a interface web. Usando arquitetura... Tá. Vou transformar a aplicação CLI em aplicação web usando arquitetura hexagonal, vou criar os adapters necessários e reorganizar o código seguindo os princípios da arquitetura hexagonal. Analisar a estrutura da aplicação, criar a estrutura hexagonal com domain, ports e adapters, criar adapter para interface web, refatorar CLI como adapter, criar a aplicação web com Flask ou Fast API, testar a aplicação web. Agora eu vou criar a estrutura hexagonal. Primeiro eu vou criar a estrutura de diretórios. Então aqueles arquivos soltos ele vai refatorar e colocar tudo dentro dessas pastas. Criar a estrutura com arquitetura hexagonal, com domain, ports e adapters. Criar os init.py. Criar as entidades do domínio. Criar os ports, interfaces. Repository. Então vamos ver aqui o passo a passo.
Agora eu vou desde essa criação inteira. Agora eu vou criar as entidades do domínio. Então tem aqui entities, approach, difficulty, análises, são as entidades. Agora eu vou criar as interfaces. Vou criar os ports, que são as interfaces, as portas, as interfaces. Então criou aqui a porta para LLM, que pode ser alterado entre tem a API da OpenAI, mas pode ser outro. Pode ser alterado facilmente pela arquitetura hexagonal. O repository também pode ser trocado, está nesse banco de dados. SQLite pode ser trocado por outro facilmente. Taxonomia também. E agora eu vou criar o serviço de domínio. Agora eu vou criar o serviço de domínio. Então tá aqui ó, a pasta domain e tem o análise service, que é a service que faz a análise do código. Tem aqui as entidades também e os adapters para CLI, para LLM e os adapters para o repository, para taxonomy e para interface web. Agora eu vou criar o serviço de domínio. Agora eu vou criar os adapters. Primeiro o adapter para LLM. Agora eu vou criar o adapter para repositório. Agora eu vou criar o adapter para taxonomia. Agora eu vou criar o adapter CLI. Que esse é o CLI adapter. Agora eu vou criar o adapter web usando Fast API. Agora eu vou criar o container de dependências. Agora eu vou criar os novos pontos de entradas para CLI e web. Agora eu vou atualizar o requirements para instalar, para incluir as dependências da web. Agora eu vou criar os scripts de execução. Vamos ver aqui o que ele fez aqui na web. API REST. Agora eu vou testar CLI.
A transformação concluída com sucesso, aplicação CLI transformada em aplicação web com arquitetura hexagonal. O que foi implementado? Arquitetura hexagonal completa, domain layer, entidades e serviços de negócio. Aqui na nossa domain layer. Cadê a domain? Aqui, domain. Ports layer, com as interfaces, camada de domínio, domain layer, camada de domínio, com as entidades e serviços de negócio. A camada de portas, com as interfaces e contratos. A camada de adapters, com as implementações concretas. Cadê os adapters? Adapters está aqui. Múltiplas interfaces, temos a interface CLI e a interface web, que é uma API REST. Separação de responsabilidades, temos LLM Port, que é a interface para Language Models. Podemos usar a API da OpenAI ou podemos alterar para outra com facilidade. A interface para persistência, podemos trocar com facilidade entre bancos de dados diferentes. A interface para taxonomia, injeção de dependências, container centralizado, configuração flexível, fácil teste, mock. E aqui as instruções para utilizar como CLI e como interface web. E agora eu vou adicionar uma interface gráfica. Não só a interface web via API, uma interface gráfica. Adicione uma interface gráfica web. Web para eu poder usar no navegador. Vou adicionar uma interface gráfica web para poder usar no navegador. Vou criar uma interface HTML, CSS, JavaScript que se conecta com a API REST que já criamos. Criar interface gráfica web, CSS, JavaScript. Adicionar arquivos estáticos, integrar a interface com a API REST e testar a interface web no navegador. Vou criar o arquivo HTML principal. Agora eu vou criar o arquivo CSS para estilizar a interface. Agora eu vou criar o arquivo JavaScript para a funcionalidade da interface. Então já criou aqui template HTML. As opções analisar desafio, resolve desafio, analisar desafio, histórico, título do desafio, descrição, objetivos, restrições, limpar. E aqui o JavaScript para a funcionalidade da interface. Agora eu vou atualizar o Web Adapter para servir os arquivos estáticos. Então está aqui sendo atualizado o Web Adapter.
Agora eu vou atualizar o webmain para configurar o diretório de trabalho correto. Vamos ver a alteração. E agora vamos rodar isso aqui. Agora eu vou aguardar um momento. Rodou a interface web. Agora eu vou aguardar um momento e testar se o servidor web está funcionando. Excelente, está funcionando. Agora eu vou ver aqui no navegador, né? Não dá para confiar em resposta de inteligência artificial. Tá, aqui está dizendo a aplicação agora tem uma interface gráfica moderna. Agora tem uma interface gráfica moderna e completa que você pode usar no navegador e para analisar desafios de programação de forma visual e intuitiva. Vamos ver. Cadê o architecture? Não. README. Tá, então já está rodando aqui e vamos ver se ele abre. Quero ver no navegador.
Então tá aqui, resolve desafios. Análise, tem que mudar esse nome. Análise inteligente de desafios de programação com IA. Analisar histórico sobre. É uma ferramenta inteligente que analisa desafios de programação usando IA para classificar a dificuldade entre fácil, médio e difícil, identificar categorias de algoritmos, sugerir abordagens de solução, calcular complexidade de tempo e espaço, recomendar melhor estratégia. Utiliza modelos avançados de IA, GPT-5 Nano, para análise estruturada e precisa, desenvolvido com arquitetura hexagonal, suportando múltiplas interfaces, interface CLI, API REST, interface web, gráfica, histórico dos desafios. Agora eu vou testar, né? Vou ver se ele de fato funciona. Vou abrir aqui o LeetCode, pegar um desafio aqui do LeetCode. Qualquer um aqui. Pesquisar um permutation. Permutation. Alexa, inicia um timer de 10 minutos. Vou pegar esse daqui. Encontrar as vogais, um desafio novo do LeetCode, encontrar as vogais e consoantes mais frequentes. Título do desafio, encontrar as vogais e consoantes mais frequentes. Descrição do desafio, tá aqui. E as restrições, tá aqui em constraints. Vou botar aqui, analisar desafio. Vou corrigir o erro 500. Está acontecendo ao analisar desafios na interface web.